Olha, quando a gente vê a preservação de prédios antigos, né, como o CCBB ali no centro da capital, dá orgulho, né? Só que nem toda a nossa história contada através dos casarões costuma ser bem cuidada. A capital paulista tem mais de 4.000 bens tombados. Mas nessa cidade que não para de crescer, a relação entre construções novas e históricas nem sempre é pacífica. Segundo historiadores, além do processo de preservação ser rígido, há também um desinteresse em preservar a história. História viva nos mínimos detalhes. Na paisagem espelhada de uma cidade que se orgulha do progresso, o passado ainda respira pelas frestas cada vez mais tímidas. Na capital paulista, uma cidade tão grande, existem cerca de 4.000 bens tombados entre praças, edifícios, viadutos e monumentos. O que é pouco se compararmos, por exemplo, com o Rio de Janeiro, que tem 30.000. São Paulo, infelizmente, não tem a cultura do tombamento. E isso também acontece porque o tombamento aqui é muito rígido. Tem pouca flexibilidade, tem pouco incentivo. Na Vila Mariana, um caso emblemático. Nossa equipe gravou os últimos dias desse casarão. Depois de ficar mais de um ano à venda, ele foi comprado por uma construtora e demolido. Esse espaço, em breve, vai ser ocupado por um prédio residencial. Eu acho que o prefeito deveria ver melhor isso. Para preservar a cidade, né? Porque tá tudo muito... Progresso, prédio, e isso é muito chato. E pertinho dali, na Bela Vista, o que poderia ser um cartão postal é uma obra em estado de abandono. Para continuar de pé, essa senhora, nascida em 1913, vive de muletas. Aos 108 anos, tombada, ela é do grupo de altíssimo risco. Sem as escoras, pode desmoronar. É um patrimônio, poderia ser preservado, mostra que a cultura da cidade está sendo violentada com isso e uma perda visual muito forte, né, para a localidade e para a comunidade. O correto seria haver um inventário geral, o poder público, e varrer a cidade inteira para identificar quais são as construções que devem ser protegidas. Então aqui, uma construção que é demolida não significa que ela não tem valor arquitetônico necessariamente. Significa que o órgão de patrimônio nem chegou a analisar muitas vezes. Atualmente existem cerca de 30 pedidos para a abertura de processo de tombamento no Departamento do Patrimônio Histórico da capital. Todos aguardam análise. O recorte dessa janela é o retrato da preservação. Não apenas arquitetônico, mas nesse caso, sobretudo, familiar. Porque aqui dentro, o que era um quarto, um lugar de descanso, hoje guarda pastas e mais pastas cheias de notas fiscais. Esse aqui é mais um escritório situado num dos principais redutos do comércio de São Paulo, Palacete Ferrante. Construção quase centenária nessa esquina do Brás. E tudo começou em 1922, com o bisavô do Vinícius. Desde que eu nasci, eu escuto falar nesse imóvel, então pra gente é sim muito importante. Tem um lado familiar, pessoal muito grande, né? O prédio não é tombado, mas a família faz questão de reformá-lo e mantê-lo em ordem. Eles alugam espaço para os comerciantes da região. É muito importante a gente entender, né, que preservar um patrimônio desse, ele é muito importante, primeiro, para manter uma valorização, obviamente, de um imóvel, né, da família e tudo mais. A valorização do bairro também não deixa de ser uma preservação da memória, né, de São Paulo. Quando a cidade passa lá fora, sem perceber a memória estilhaçada pelo caminho, ela perde a chance de conciliar tempos e pessoas. Preservar pilares e traços antigos é garantir a construção da nossa própria identidade. E é ela, a identidade, o cômodo mais espaçoso na casa dos paulistanos. Se essas marcas que constroem a identidade dos lugares forem todas perdidas, né, ou perdidas com muita velocidade, a cidade vai se tornar cada vez menos próxima, menos identificada pelos seus moradores. Não é? E isso certamente não é um dado de qualidade de vida importante. Não é? Nesse sentido, portanto, a preservação do patrimônio procura garantir uma qualidade de vida para o futuro, não garantir algo que diz respeito exclusivamente ao passado. É a cultura, né? Olha, o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico disse que os processos de tombamento são feitos por demanda, a partir de pesquisas, vistorias e elaboração de pareceres. E aí, quando os casos são complexos, ele diz que o trabalho é mais minucioso. Por isso, não há um tempo aí definido para a finalização. Pois bem, agora eu vou chamar a atenção para a imagem de um casarão que apareceu na reportagem aí que você viu e que viralizou nas redes sociais esta semana. É esse aí que fica na esquina das ruas Desembargador Eliseu Guilherme e Abílio Soares, no Paraíso.
Quando a gente gravou a reportagem, ele estava sendo reformado. Dava para ver, fachada ainda intacta. Mas olha só o que aconteceu depois. Isso aí, exatamente isso. Casarão, cadê? Foi totalmente descaracterizado. O arquiteto que deu a entrevista, né, na reportagem do Thiago Crespo, o Gabriel Rostey, foi quem tirou as fotos, fez as imagens pra gente. Olha a diferença, gente. Ele disse que foi muito rápido. Uma semana a fachada estava alterada. Dá pra ver exatamente aí nessa foto, né, o antes e o depois. Um verdadeiro, vamos combinar, descaso com a preservação da nossa história. Muito melhor como era antes, né? Não posso